sobre este projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil, com garantia da União. Eu gostaria de dizer que a apresentação dessa proposta, ela está ancorada em print de e-mail. Esta é a documentação a qual eu tive acesso. Portanto, eu quero alertar esta casa e a toda a população de Maringá sobre um grave problema que ameaça se repetir. Aquilo que busca corrigir um erro pode se converter em outro erro. Esse problema começou há 18 anos e que agora retorna pelas mesmas mãos, diga-se de passagem, com a mesma lógica de curto prazo e os mesmos riscos ignorados. E eu acompanhei muito bem porque, inclusive, foi um empréstimo do BID para a realização do contorno oeste da UEM. Projeto aquele que um bom conjunto de servidores da universidade alertava, para os mais diversos problemas que ali estavam envolvidos. Em 2007, o prefeito Silvio Barros contratou um empréstimo de 13 milhões de dólares, junto ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, sem proteção cambial. Você contrata quem é de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso empreendimento, que contrata hoje um empréstimo em dólar, sem nenhuma proteção das variações que nós sabemos. Mesmo o mais desconhecedor da economia, professor Pacífico, sabe que o dólar oscila, e oscila de uma forma que nem o nosso país controla. Muito bem. À época, o dólar estava cotado em R$ 2,12. Um pouquinho mais do que isso. Hoje, esse mesmo dólar está em R$ 5,34. Qual é o resultado? A dívida que parecia viável transformou-se em passivo cambial impagável. E qual foi o erro? Falta de planejamento, falta de projeção, falta de transparência acima de tudo, e desta vez assim ocorre novamente. Agora, em 2025, é o mesmo gestor que contraiu a dívida lá que ocupa a cadeira de prefeito. E ele volta, então, a esta casa pedindo autorização para um novo empréstimo de 65 milhões com o Banco do Brasil, alegando que o objetivo, nobre, diga-se de passagem, é reestruturar a dívida herdada, dívida que, como eu disse, foi ele mesmo que contratou. Mas vejamos, aliado a todos os óbices que o nobre vereador, professor Pacífico, já colocou, o projeto não especifica qual contrato será quitado. Ele não traz o saldo devedor atualizado com o BID. Como que eu vou aprovar um projeto de lei que eu sequer sei qual é o saldo devedor que está sendo quitado? Ele não apresenta o impacto fiscal da nova dívida contraída por um período de 15 anos. E tampouco demonstra com clareza qual o custo efetivo total desta operação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, como que a gente pode aprovar uma operação dessa envergadura sem um estudo atuarial, sem um parecer financeiro? Vamos trocar uma dívida de 20 milhões por uma de 60 milhões, com base apenas em projeções genéricas, constantes, inclusive, num e-mail. Mais do que isso, a gente está diante de uma reedição do erro anterior. A mesma lógica de antecipar receita, alongar prazo, empurrar o problema para o futuro. Mas o futuro é agora, e nós estamos pagando o preço agora. Política fiscal responsável não é empilhar dívidas com nomes diferentes, é enfrentar os erros do passado com humildade, com dados, com transparência, com planejamento. É ter coragem de mudar o modelo e não apenas cometer o mesmo erro refinanciando aquele erro anterior. Portanto, eu deixo aqui meu apelo a esta casa.
Não podemos mais legislar às cegas, com projetos de lei garganta abaixo, como é o caso deste e do aumento do IPTU. A gente precisa de informações completas, claras, transparentes, em planilhas, para que a gente possa analisar efetivamente a partir de números. Precisamos de números, de planilhas, mas precisamos, acima de tudo, da verdade. Muito obrigada.